Você sabia que a Disney é responsável por pelo menos uma cidade fantasma de verdade? Perto da costa da Ilha Esmeralda, na Carolina do Norte, a Disney começou a construir um lugar chamado o Palácio de Mowgli. Isso no final dos anos 90. A ideia era um resort cercado por selva e no meio da coisa toda, um enorme palácio. Se você não está familiarizado com o personagem Mowgli, tente lembrar da história do Menino Lobo, um desenho famoso da Disney que décadas atrás foi lançado com o mesmo nome. Mowgli é uma criança abandonada na floresta e que é criada por animais ao mesmo tempo que é ameaçada e perseguida por eles. A construção do Palácio de Mowgli foi uma manobra polêmica desde o início. A Disney comprou vários terrenos caríssimos para o projeto e teve realmente um escândalo envolvendo algumas dessas aquisições. O governo local tomou posse urgente de várias casas e as vendeu para a Disney. Chegou ao ponto de casas recém-construídas serem condenadas sem nenhuma explicação. A Disney pegou aquele bairro e fez o que quis. Casas foram demolidas e a população não pôde fazer ou falar porcaria nenhuma. A TV e os jornais foram contra o resort no início, mas uma reunião entre as partes na sede da Disney fez com que as opiniões mudassem de uma hora para outra. A construção foi acabada. Visitantes se hospedavam lá. Os arredores encheram de trânsito e de mais todas as perturbações associadas a um fluxo intenso de pessoas. E, sem mais nem menos, tudo acabou. A Disney fechou o resort e ninguém nem teve ideia do que diabos aconteceu. Entretanto, no bairro, todo mundo ficou bem feliz com isso. A perda da Disney foi uma coisa hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que desde o início não queria aquilo por ali. Sinceramente, nunca mais dei bola para a história desde o fechamento do lugar. Moro a umas 4 horas da Ilha Esmeralda e só ouvi relatos, nunca vivi o que de fato aconteceu. Até que li um artigo de um cara que explorou um parque chamado a Ilha do Tesouro. Esse parque havia sido construído nas Bahamas e também havia sido abandonado pela Disney sem nenhuma explicação. Ele montou um blog inteiro com todo tipo de merda que achou lá. Coisas deixadas para trás, quebradas, destruídas e arruinadas pelos empregados revoltados por terem perdido o emprego. Cacete, provavelmente até os moradores tinham o dedo naquela destruição toda. As pessoas ficaram tão putas com a Ilha do Tesouro quanto a galera aqui ficou com o Palácio de Mowgli. Aliás, os boatos eram de que a Disney liberou todo o estoque do aquário nas águas locais quando fechou o resort. Tudo, incluindo os tubarões. Bom, quem não gostaria de se promover com a história, não é mesmo? O que eu quero dizer é que esse blog sobre a Ilha do Tesouro me fez pensar. Apesar de terem passado muitos anos desde o fechamento, pensei que talvez fosse legal fazer algum tipo de trilha urbana no Palácio de Mowgli. Tirar umas fotos, escrever sobre, provavelmente ver se podia levar algo para casa de lembrança. Não vou dizer que fui para lá na mesma hora, porque na verdade passou mais de um ano desde que descobri o artigo sobre a Ilha do Tesouro. Durante esse ano, pesquisei o palácio e o resort. Ou melhor, eu tentei. Naturalmente, nenhum site ou fonte oficial relacionada à Disney fazia sequer uma menção ao Palácio de Mowgli. Limparam bem os rastros. Mais estranho ainda foi o fato de que, aparentemente, ninguém antes de mim pensou em escrever algo sobre o palácio ou coisa assim. Nenhuma das emissoras de TV e jornal locais sabiam dizer uma palavra sobre, o que era até esperado, já que dançaram conforme a música da Disney. Por fim, não conseguia nem mesmo imaginar onde era o lugar. Tudo que eu tinha de guia era um mapa velho pra cacete que chegara pelo correio no fim dos anos 90. Um item promocional enviado àqueles que haviam visitado a Disney World recentemente.
não pensei realmente em me apoiar nele. Tinha sido enfiado dentro da minha gaveta com todos os livros e quadrinhos da minha infância. Só lembrei dele depois de meses pesquisando, e mesmo assim precisei de semanas até achá-lo na caixa que meus pais jogaram minhas coisas. Mas enfim, eu achei o lugar. Os moradores não ajudaram em nada, já que a maioria era de gente que acabara de se mudar, ou de gente velha que simplesmente grunhia para mim e fazia gestos mal educados assim que eu fazia qualquer pergunta. A viagem seguiu por uma longa estrada cheia de plantas. Fiquei boquiaberto quando cheguei ao portão de entrada do resort. Portas enormes de madeira de aparência monolítica, cujos suportes pareciam arrancados diretamente de sequoias gigantes. Grudado no portão havia um pedaço de alumínio, um quadrado com letras pintadas em tinta preta. Abandonado pela Disney. Claramente escrito por algum morador ou ex-empregado que tentava protestar. Os portões estavam entreabertos o suficiente para eu passar sem dificuldades. Segui em frente com uma câmera digital e um mapa que continha desenhos do layout do resort. O interior era tão cheio de plantas quanto o exterior. Os coqueiros, sem poda e cuidados, foram engolidos por pilhas formadas por seus próprios frutos. Tudo que sobrara do lado de fora se resumia a madeira quebrada e podre, além de outros materiais não identificáveis. O que parecia ter sido um outdoor ou um letreiro de bar era agora somente uma pilha de detritos, destruído por vândalos e maltratado pelo clima. A coisa mais interessante no chão era uma estátua de Baloo, o amigo urso de Mowgli, que havia sido posta em uma espécie de cercado na frente do prédio principal. O personagem estava congelado no eterno comprimento para ninguém, encarando o vazio com um sorriso idiota e cheio de dentes, e pedaços inteiros do seu pelo estavam cobertos de cocô de passarinho. Segui para o prédio principal onde ficava o palácio e vi que na parte de fora, em que a pintura original não tinha caído ou apodrecido, estava coberta de pichações. As portas da frente tinham sido arrancadas das dobradiças e levadas de lá. Acima das portas, ou melhor, do buraco onde elas estiveram, alguém pintou de novo "Abandonado pela Disney". Queria poder falar que encontrei várias coisas maneiras dentro do palácio. Estátuas esquecidas, registradoras abandonadas ou uma sociedade secreta e autossustentável de mendigos. Mas não. O interior do prédio estava tão consumido, tão vazio, que cheguei a pensar que roubaram até o reboco das paredes. Qualquer coisa que fosse grande demais para levar, isto é, balcões, mesas, grandes árvores falsas. Tudo estava misturado nessa câmera de eco que fazia cada passo parecer uma metralhadora lerda. Chequei o piso e segui para onde parecia interessante. A cozinha estava daquele jeito, uma cozinha industrial, cheia de equipamentos e espaço, construída a partir de um orçamento generoso. Superfícies de vidro foram quebradas, portas derrubadas das dobradiças e superfícies de metal amassadas por chutes. O lugar todo cheirava a mijo velho. Os banheiros estavam praticamente do mesmo jeito. Assim como o resort da Ilha do Tesouro, alguém tinha metodicamente quebrado cada vaso de porcelana com cocos e outros objetos. Tinha uns 2 centímetros de água parada no chão, rançosa e fedorenta. Por isso não fiquei muito tempo lá. Havia bastante quartos no resort, mas obviamente eu não tinha tempo de investigar todos eles. Os poucos que vi estavam igualmente destruídos e não esperei achar nada lá. Imaginei que houvesse um rádio ou televisão em algum deles, porque realmente pensei ter ouvido uma
conversa baixinha. Apesar de parecer um sussurro, provavelmente minha própria expiração ecoando no silêncio, ou a água corrente me pregando peças na mente. Os sussurros pareciam algo como: "Ei, fica quietinho, faça silêncio, parece que tem alguém aí." Eu sei, parece ridículo. Só estou contando o que passei porque pensei que pudesse ter alguém correndo naquele quarto, ou pior ainda, vagabundos que se escondiam ali e poderiam me esfaquear. Ao olhar para o lado de fora, vi algo interessante no pátio que não tinha percebido da primeira vez. Uma coisa que me daria pelo menos o que mostrar depois de tanto esforço, nem que fosse somente uma foto. Havia uma estátua perfeita de uma piton de uns 6 metros, toda aconchegada tomando banho de sol num pedestal, bem no meio da área. Estava quase na hora do sol se pôr, e a luz caía sobre aquilo de um jeito perfeito para uma foto. Cheguei perto da piton e tirei a primeira foto. Fiquei na ponta dos pés e tirei outra. Me aproximei para pegar detalhes do seu rosto, quando lenta e casualmente a piton levantou a cabeça, me olhou no fundo dos olhos, se virou e rastejou para fora do pedestal. A Disney havia soltado todos os seus animais exóticos por aí. No meu mapa, eu estava na casa dos répteis. Eu devia saber disso. Li sobre os tubarões da Ilha do Tesouro. Devia saber que eles fariam isso. Eu estava apavorado e completamente estupefato. Minha boca permaneceu aberta por um longo tempo antes de eu me tocar e voltar à realidade. Pisquei algumas vezes e me distanciei de onde a cobra estivera. Mesmo ela tendo ido embora, decidi não arriscar mais e voltei para dentro do prédio. Demorou alguns suspiros e uns tapas na minha força para eu sair do transe. Procurei algum lugar onde pudesse sentar, porque minhas pernas pareciam gelatina. Claro, não havia nenhum lugar para sentar a não ser que eu me contentasse com vidro quebrado e tapete de folha morta. Eu tinha visto uma escada perto do lobby e decidi voltar para me sentar. A escada estava longe o suficiente da frente do prédio para estar relativamente limpa, à exceção de uma crosta de poeira. Tirei uma placa de metal da parede, também pintada com um bordão abandonado pela Disney. Eu já estava me acostumando com essa frase. Pus a placa na escada para que eu pudesse sentar sem me sujar tanto. A escadaria seguia para baixo. Improvisando uma lanterna com o flash da câmera, pude ver que os degraus davam no porão de metal com barras. Na porta havia uma placa. Dessa vez, uma placa de verdade. Dizia: "Apenas mascotes. Obrigado." Isso me deixou animado por 2 motivos. Primeiro, uma área só para mascotes com certeza tinha coisa interessante naquela época. Segundo, as barras da porta ainda estavam lá. Ou seja, ninguém se aventurara lá embaixo. Nem os vândalos, nem os ladrões. Ninguém. Era o único lugar que eu podia realmente explorar e, quem sabe, achar algo interessante para fotografar ou mesmo roubar na cara de pau. Eu vim pro palácio num acordo comigo mesmo de que não seria ruim pegar o que quisesse, porque, bem, era um lugar abandonado. Não deu muito trabalho para abrir a fechadura. Não levou muito tempo para arrancar a parte de metal por onde as barras da porta estavam presas. O tempo e o abandono fizeram a maior parte do trabalho. Pude dobrar a placa de metal o suficiente para arrancar os pregos da parede e entrar. Coisa que aparentemente ninguém antes pensou. A área reservada para mascotes era assustadora de verdade e uma mudança bem-vinda do resto do prédio. Só para constar, esporadicamente algumas lâmpadas ainda acendiam, piscando e desligando aleatoriamente. Além do mais, nada fora roubado ou quebrado.
mesmo sofrendo os efeitos do tempo e da falta de manutenção. As mesas tinham cadernos e canetas, e haviam relógios. Cadeiras estavam espalhadas, e havia um espaço com uma televisão velha e cheia de estática, além de comida e bebida estragadas nos balcões. Parecia um filme pós-apocalíptico em que tudo é deixado para trás na hora da evacuação. Enquanto caminhava por entre os corredores que pareciam um labirinto, a paisagem ficou cada vez mais interessante. Me embrenhando mais fundo, mesas e cadeiras foram jogadas no chão. Papéis espalhados e quase fundidos no chão úmido. Tava tudo meio derretido. O que eu tocava se desfazia, mesmo se o toque tivesse sido apenas um dos mais leves. Mas o que me incomodava mesmo era a luz, cada vez mais esparsa e fraca à medida que seguia mais fundo naquele espaço úmido e sufocante do palácio. Eventualmente cheguei a uma porta listrada de preto e amarelo, com as palavras "Preparação dos personagens". A porta não abriu de primeira. Imaginei que fosse onde as fantasias estavam guardadas e eu realmente precisava de uma foto dessas. Uma visão suja e retorcida de tudo aquilo. Mas, por mais que eu tentasse, a porta não abria. Quer dizer, até eu desistir e começar a ir embora. Foi quando ouvi um barulho e a porta se abriu lentamente. Por dentro, o quarto estava completamente escuro. Completamente. Usei o flash para tentar achar o interruptor na parede, mas não havia nada. Enquanto procurava, fui interrompido por um barulho de eletricidade. Fileiras de luzes acima de mim simplesmente acenderam, algumas piscando e falhando como as outras do início. Precisei de um segundo para ajustar os olhos. Parecia que a luz iria ficar mais e mais brilhante até explodir os olhos. Mas, justamente quando pensei que chegaria nesse ponto, as luzes enfraqueceram e estabilizaram. O quarto era exatamente o que eu pensei. Várias fantasias da Disney penduradas na parede, arrumadas para parecerem cadáveres de algum desenho animado esquisito. Tinha uma fileira inteira só de tanguinhas e vestes nativas ao fundo. O que eu achei esquisito e quis fotografar na hora era uma fantasia do Mickey Mouse no centro da sala. Ao contrário das outras fantasias, estava jogada de costas como a vítima de um assassinato. O pelo da fantasia estava podre e se desmanchava, formando falhas. Mais estranho ainda, era a cor da fantasia. Era como um negativo do Mickey de verdade. Preto onde devia ser branco e branco onde devia ser preto. O resto, normalmente vermelho, era azul claro. A visão era perturbadora o suficiente para me fazer deixar aquela foto para o final. Fotografei as fantasias nas paredes, de cima a baixo, de lado, mostrando uma fileira inteira de desenhos animados exóticos e putrefatos. Decidi montar uma foto das cabeças decapitadas das fantasias. Agarrei uma fantasia de Pato Donald e, cuidadosamente para que não desmontasse, retirei a cabeça. Enquanto eu encarava aquela cabeça olhuda, um barulho alto me fez pular de medo. Olhei para os meus pés e entre eles havia um crânio humano. Caíra da cabeça do mascote e se desmanchou em mil pedacinhos. Só uma cara vazia e um maxilar sobraram, olhando de volta para mim. Deixei a cabeça do Donald cair na hora e corri para a porta. Na saída para o corredor, olhei para trás, pro crânio. Eu precisava de uma foto, sabe? Precisava por inúmeras razões que talvez pareçam bobas, mas não são se você pensar bem. Precisava de prova do ocorrido, principalmente porque a Disney queria encobrir isso. Foi quando o Mickey de cor negativa, o oposto do Mickey no meio do chão,
começou a se levantar. Primeiro sentou, depois se pôs de pé. A fantasia, ou quem quer que estivesse lá dentro, parou no centro da sala, o rosto me encarando diretamente enquanto eu repetia: "Não pode ser." Com as mãos trêmulas, o coração batendo contra o peito e pernas de gelatina, consegui levantar a câmera e mirar a criatura negativo. A tela da câmera, contra a luz, mostrava só pixels no formato da coisa. Era a silhueta perfeita da fantasia do Mickey. A câmera, se movendo nas minhas mãos instáveis, acompanhava o contorno do Mickey enquanto ele se mexia. E então, a câmera desligou. Voltei a encarar a fantasia do Mickey. E então, ele me chamou, fazendo uma imitação grotesca da voz do Mickey. "Ei, quer ver minha cabeça saindo?" Começou a puxar a própria cabeça com os dedos desajeitados, num movimento similar a de um homem ferido tentando se livrar dos dentes do predador. Enquanto remexia o pescoço, o sangue saía, um líquido grosso, amarelo e fedorento. Me virei assim que ouvi o ruído nauseante de tecido e pele sendo rasgados. Corri dali imediatamente. Acima da porta, do lado de fora do quarto, vi a mensagem final, marcada em um metal: abandonado por Deus. Eu nunca recuperei as fotos da câmera. Nunca escrevi um blog sobre o que aconteceu. Depois de correr daquele lugar pela minha sanidade, se não pela minha própria vida, soube porque a Disney fechou aquele parque e apagou todas as informações para que ninguém soubesse sobre ele. Não era porque não queriam pessoas como eu entrando ali. É porque não querem que aquilo saia.